mais de 530 mil pessoas mortas, cerca de 20 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome, cerca de 30 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, inflação em alta. Esses dados configuram a crise sanitária, social e econômica em que vive a sociedade brasileira, que se somam à crise política por que passa o Estado brasileiro no presente. Estas crises que se entrecruzam é a síntese do que representa Bolsonaro e o governo bolsonarista. Se não, vejamos. Das mais de 500 mil mortes provocadas pela pandemia do coronavírus, mais de 400 mil poderiam ter sido evitadas, segundo pesquisas coordenadas e publicizadas por Pedro Halal, pesquisador da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia no Senado Federal. As razões das mais de 500 mil mortes estão na política de saúde pública de combate à pandemia levada a cabo pelo Ministério da Saúde e do governo Bolsonaro, seja pela negação das orientações das ciências, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, seja pela recomendação e propaganda de Bolsonaro e de seus seguidores sobre um suposto tratamento precoce à base de medicação ineficaz contra o coronavírus, ou pela ação deliberada e hoje comprovada pela CPI da pandemia, de que Bolsonaro se negou a comprar vacinas ainda em agosto de 2020, quando lhe foram oferecidas pelo laboratório Pfizer e pelo Instituto Butantan. A aquisição dos imunizantes, no período que foram oferecidos ao governo, poderia ter evitado a morte de mais de 400 mil brasileiros e brasileiras. Por outro lado, a crise econômica, que já vinha em curso antes da pandemia do coronavírus, em março de 2020, foi e tem sido aprofundada. Não pela pandemia, mas pela ação deliberada de uma política econômica promovida por Bolsonaro e por seu posto Ipiranga. Era assim que o presidente costumava se referir a seu ministro da Economia, o ultra-neoliberal Paulo Guedes. Essa política econômica de Guedes e de Bolsonaro é de completo desmonte do Estado e das políticas sociais. Estas crises, pelas razões apresentadas, somam-se à crise política e insegurança institucional gerada pela estratégia política de Bolsonaro e do bolsonarismo, com declarações ameaçadoras à ordem institucional, tendo por narrativa a suposição de que as urnas eletrônicas não são seguras e ele, Bolsonaro, só aceita a eleição de 2022 caso se altere a legislação eleitoral e se implante o voto impresso no próximo pleito. Cabe esclarecer a diferença entre Bolsonaro e bolsonarismo. Neste sentido, recorro às formulações da pesquisadora Alba Maria Pinto de Carvalho, professora do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. Segundo Alba Carvalho, o bolsonarismo não se restringe, não se limita a Jair Bolsonaro, essa figura patética cômica que em 2019 assume a presidência da República, a partir de um conjunto de manobras ideológicas e políticas das direitas, inclusive com a prisão de Lula, e da comprovada parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, através de um processo eleitoral forjado no pleito de 2018. Para Alba Carvalho, o bolsonarismo é um fenômeno sociopolítico marcado pela dominância das direitas, emergentes de distintos blocos, de distintos espaços que se entrecruzam na cena política brasileira. Direita vinculada à doutrina neoliberal, a direita do fundamentalismo religioso, a direita do militarismo e a direita do judicialismo das milícias. No primeiro ano do bolsonarismo, até fevereiro de 2020, antes da pandemia, não se manifestava de forma efetiva uma oposição ao governo, predominando a ofensiva bolsonarista com manobras de enfrentamento às instituições democráticas, como o Congresso Nacional e, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal, com destaque para o papel da chamada tropa de choque bolsonarista. Nesse sentido, é relevante a atuação das milícias do espaço virtual, com destaque para o chamado Gabinete do Ódio. Mas a história, como não é estática nem linear, apresenta surpresas. Assim é que nos meses de março e abril de 2021, surgem dois novos elementos a movimentar a cena política brasileira, como não ocorria desde a prisão de Lula e a eleição presidencial de 2018. Trata-se, primeiro, da anulação das condenações de Lula e o reconhecimento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro por parte dos ministros do STF. E segundo, da instalação da CPI da pandemia no Senado Federal, implicando, no primeiro caso, no retorno de Lula à cena política brasileira, de tal sorte que 15 dias após a restituição de seus direitos políticos, o ex-presidente começa a figurar na liderança das pesquisas de intenções de voto para a disputa presidencial de 2022.
No segundo caso, a CPI da pandemia revela e comprova para a sociedade o descaso deliberado de Bolsonaro com relação à política de combate à pandemia e se aprofunda ao chegar nos fortes indícios de corrupção envolvendo altos funcionários do Ministério da Saúde ligados a Bolsonaro, justamente para a compra de vacinas. Estes dois fatores fez ressurgir novamente as manifestações de rua, não só contestando o Bolsonaro, mas pedindo o seu impeachment. Nesse contexto, um conjunto de forças políticas de esquerda e de oposição constrói massivas manifestações populares contra Bolsonaro, agregando partidos políticos, força sindical, movimentos estudantis, movimentos sociais e forças progressistas, e mesmo políticos e movimentos sociais liberais que apoiaram o bolsonarismo. Esse conjunto de fatores pode, de fato, levar à queda de Bolsonaro, a depender, para isso, da capacidade de articulação das forças de oposição contra Bolsonaro. Para ele, Bolsonaro, restam três alternativas. Primeiro, levar a cabo o seu desejo manifesto de dar um golpe de Estado. Segundo, perder o cargo de presidente a partir de um dos mais de 120 pedidos de impeachment parados na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados, seu aliado de momento, o deputado federal pelo estado de Alagoas e filiado ao PP, o Partido Popular, Arthur Lira. A terceira alternativa de Bolsonaro é negociar com o Centrão até a última moeda e assim evitar o impeachment, para poder chegar a disputar a reeleição, o que é provável, ao menos de momento. Para que uma dessas alternativas se confirme, é questão de tempo, pouco tempo aliás, é aguardar.